já estive ouvindo a segunda sessão do ciclo, né? Memória, Movimentos Sociais e Direitos Humanos. Enfim, confeccionado por muitas mãos amigas, competentes e conhecidas, pessoas que eu admiro sobremaneira. E está aqui nessa mesa com Nadine, que é não só uma liderança aí nas causas de direitos humanos no Rio, mas uma madrinha minha na luta também por direitos humanos, nos trabalhos por Memória, Verdade e Justiça. Sérgio Suyama, que é uma referência no trabalho institucional. Realmente é um trabalho que a gente aprende a admirar a cada ano que passa, em prol da justiça de transição no país, né? Sem dúvida, um dos trabalhos mais importantes de justiça de transição no Brasil é esse trabalho do GT, Justiça de Transição, do Ministério Público Federal, aqui muito bem representado, e Joana Dark, que simplesmente está aqui representando a organização mais emblemática no combate à tortura e às violências da ditadura militar do país, que é o Grupo Tortura Nunca Mais. Então, é uma honra para mim estar aqui tentando contribuir um pouco com as discussões. O tema de hoje, né, justiça e justiça de transição. Eu sou advogado, é o que diz lá na minha carteira da OAB. E vou falar aqui muito a partir, na verdade, das minhas reflexões feitas em conjunto no âmbito do Coletivo RJ Memória, Verdade e Justiça, no qual eu estou desde 2011, praticamente desde a fundação, né, nessa trincheira de luta pelos direitos humanos aqui no Rio de Janeiro. E também um pouco a partir da minha pesquisa lá na UFRJ, no programa de pós-graduação, né, no mestrado. Então, eu vou fazer, a partir dessas duas experiências, uma colagem de casos, um caso que, inclusive, eu advoguei, a partir dos debates e disposição do Coletivo RJ Memória, Verdade e Justiça, e vou começar falando sobre esse caso, para falar um pouco dos desafios de enfrentar a violência de Estado durante a ditadura na esfera penal, para depois falar um pouco de um outro caso, que vai fazer a gente pensar um pouco da atuação de combativa em relação à violência da ditadura militar na esfera civil, e depois pensar outros modelos de justiça dentro de justiça de transição. Então, são 3 situações para tentar alcançar isso tudo, que é bastante coisa, mas eu vou tentar, enfim, correr. O primeiro eixo aí, então, da minha fala, eu vou abordar um caso, uma denúncia criminal feita, inclusive, pelo Dr. Sérgio, na primeira vara federal de Petrópolis, que denunciava por estupro, lesão corporal, enfim, etc., o algoz, um dos algozes, né, da Inês Etienne. Inês Etienne esteve presa num centro clandestino da ditadura militar, né, do CIE, do Centro de Informação do Exército, montado em Petrópolis, ali na primeira metade, possivelmente, é o que se sabe, da década de 70, né, 71, 75. E Inês esteve presa nesse centro durante alguns meses, 3 meses. Desse centro, ninguém que passou por ele saiu vivo, só Inês Etienne saiu com vida e com muita bravura, coragem, força, garra. Ela conseguiu não só sair desse espaço com vida, mas com a sanidade e com a disposição de contar o que aconteceu, de trazer à luz um dos episódios mais marcantes da história do país, né? Que é o que aconteceu na Casa da Morte de Petrópolis. A denúncia, sem dúvida, enfim, feita pelo Ministério Público Federal, provocada pelo Grupo de Trabalho Justiça de Transição. Então, não seria possível eu estar aqui falando a partir de um trabalho feito pelos movimentos sociais, e eu, enquanto advogado, se não fosse esse trabalho efetuado pelo Estado brasileiro, pelo Ministério Público Federal, à luz da sentença do caso Araguaia, no caso Gomes Lund, que obriga o Estado brasileiro a investigar e punir casos de violações de direitos humanos durante a ditadura militar.
Então, esse centro clandestino, né, que funcionou em Petrópolis, ele foi um centro de execuções sumárias, tortura, desaparecimento forçado de pessoas, como eu disse, mantido, financiado, organizado pelo Exército Brasileiro e cujos fatos foram assim reconhecidos pela Comissão Nacional da Verdade, também um órgão de Estado oficial do Brasil, o qual, inclusive, se beneficiou do testemunho da própria Inês Etienne, durante uma das sessões públicas, se não me engano, em 2016. Ocorre que nessa denúncia feita pelo MPF em relação ao algoz da Inês Etienne, a denúncia foi recusada, não foi sequer conhecida pelo juízo federal de Petrópolis, representado ali pelo juiz federal Alcir Luiz Lopes Coelho. E o que nós fizemos a partir de um trabalho do coletivo RJ Memória, Verdade e Justiça e outros coletivos de Memória e Verdade do Rio de Janeiro, junto com a Partida Feminista do Rio de Janeiro, e aí, enquanto advogados estávamos atuando, eu, Nadine Borges e Luciana Boatê, numa peça que foi feita a partir desse diálogo com os coletivos de movimento social, com o apoio do Lucas Pedretti, também historiador, e apresentamos uma reclamação disciplinar no CNJ. Isso porque, de alguma maneira, nós nos acostumamos, nas últimas décadas, a ver as denúncias muito bem fundamentadas e amparadas no ordenamento jurídico feito pelo MPF serem recusadas pelo sistema de justiça. No entanto, os termos com que essa denúncia especificamente foi recusada saltavam os olhos, eram inaceitáveis. Na verdade, o que a gente viu agora é que eles anteviam, eles foram uma antessala dessa olavização e do bolsonarismo no Brasil, porque os termos que são colocados pelo juiz não anunciava outra coisa. E eu vou aqui, enfim, começar a expor um pouco disso para vocês. São 3 eixos da nossa peça judicial. Na verdade, enfim, essa reclamação disciplinar apresentava no Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão que investiga a atuação dos juízes nos processos judiciais, quando eles excedem a prática normal de um juiz e, enfim, atuam com excesso de linguagem, com impropriedade, emitem opiniões que estão fora do processo e que podem ser desrespeitosas, enfim, que ofendem o próprio Poder Judiciário brasileiro. O primeiro eixo da nossa petição, ele fala da negação dos direitos das mulheres, da negação dos direitos humanos e da impropriedade do excesso de linguagem protagonizados por esse juiz. Então, a nossa peça, ela não questiona o mérito da decisão que denega, que impede o conhecimento da causa. A gente não debate o mérito do que foi acusado o camarão, o algoz da Inês Etienne. O que a gente submete ao Conselho Nacional de Justiça são os termos em que é decidido o não conhecimento de uma ação judicial relativa à justiça de transição no Brasil. Então, uma coisa é exatamente a gente pensar numa decisão que denega, que não conhece uma acusação criminal, amparada no ordenamento jurídico. Outra coisa é uma decisão que seja ofensiva, que revitimize a Inês Etienne ou qualquer outra vítima de graves violações de direitos humanos e que faça qualquer tipo de descrédito ao trabalho de outras instituições democráticas como o MPF. O que diz logo no início, um trecho da decisão do senhor Alcir Luiz Lopes Coelho, para impedir o conhecimento dessa ação criminal? Ele diz assim: como escreveu Olavo de Carvalho, olha, ele cita Olavo de Carvalho, ninguém é contra... ele não era, eu fui conhecer aí. Ninguém era contra os direitos humanos, desde que seja direitos humanos de verdade, compartilhados por todos os membros da sociedade e não meros pretextos para dar vantagens a minorias selecionadas que servem aos interesses globalistas. Então, isso que a gente viu pautar as eleições aí no ano passado, esculpido em decisão judicial, com todo tipo de legitimidade por parte do Poder Judiciário e que nós levamos, então, para a análise do CNJ. Naturalmente, uma decisão dessa, ser ou não legitimada, diz
para muito além desse personagem, que é esse juiz da primeira vara federal de Petrópolis, mas sim diz da própria postura do Poder Judiciário diante da responsabilidade que tem diante das violações de direitos humanos cometidas durante a ditadura militar no Brasil. Enfim, dizer que os direitos humanos são vantagens já dá um tom pejorativo para os direitos esculpidos na nossa Constituição, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E, enfim, reconhecido por toda parte em qualquer legislação do ordenamento jurídico pátrio. Dizer que os direitos humanos podem ser meros pretextos para dar vantagens a minorias selecionadas, a gente sabe que aí esse magistrado está atacando os direitos das mulheres, né? A gente está falando aqui de uma mulher que foi detida pelo Estado brasileiro, mantida em cárcere clandestino por 3 meses sob a tutela do Estado, e ali foi torturada e estuprada. Ou seja, esse marco, né, dos direitos humanos, que volta uma proteção especial para grupos específicos vulneráveis a violações de direitos humanos, ele visa obter uma igualdade material para esses grupos sociais, que são suscetíveis a ter seus direitos humanos violados. Né? O Marco Internacional dos Direitos Humanos não só reforça isso desde a Declaração Universal em 48, mas a Convenção da ONU de 79 para a eliminação de qualquer forma de violência contra as mulheres, a Lei Maria da Penha, brasileira, uma referência mundial de 2006, e a Declaração de Viena, de 1993, coloca um compromisso específico que os Estados devem ter, prioritário, para a defesa dos direitos humanos das mulheres. A Declaração de Viena diz que os direitos humanos das mulheres e das crianças do sexo feminino constituem uma parte inalienável, integral e indivisível dos direitos humanos universais. A participação plena das mulheres em condição de igualdade, bem como a erradicação de todas as formas de discriminação com base no sexo, constituem objetivos prioritários da comunidade internacional. Portanto, isso não é mero pretexto para dar vantagem. Isso é o ordenamento jurídico brasileiro. Ele pode ter, inclusive, uma opinião de que esse ordenamento, enfim, não devesse ter sido firmado pelo Estado brasileiro, e etc. Ele pode ter uma opinião desfavorável, mas ele não pode dizer que isso não tem validade, que isso não é aplicável para a proteção das garantias judiciais, para simplesmente receber uma causa onde o algoz da Inês Etienne seria investigado. Né? Ele recusa o próprio conhecimento da ação, denegando todo o marco normativo dos direitos humanos e que volta uma proteção especial para as mulheres. Não obstante isso, né, não somente isso, ele diz que o documento que a Inês Etienne, o depoimento da Inês Etienne, logo depois que ela saiu da Casa da Morte de Petrópolis para a Ordem dos Advogados do Brasil, não constitui um documento. A gente sabe que logo depois de sair da Casa da Morte, a Inês Etienne foi até a OAB, colheu um depoimento, ficou registrado, e ele só foi aberto depois que saiu a lei da anistia, em 79, né, para que ela ficasse protegida. É um depoimento histórico, né, reconhecido pela Comissão Nacional da Verdade, pelo Ministério Público Federal, e que ele simplesmente declara que não constitui documento, sendo que nem houve a fase de instrução probatória do caso. Né? Ele simplesmente denega o conhecimento do caso. Então, o que a gente observou aí foi a revitimização da Inês Etienne, o descrédito do depoimento de mais uma mulher vítima de violência sexual, como a gente aprendeu a ver que é muito comum nesses casos, nas últimas décadas, e a negação do direito de toda mulher de não sofrer violência sexual, como denunciou o MPF nesse caso envolvendo a Inês Etienne. Para além disso, é claro, a gente faz na nossa petição, né, um apanhado das obrigações do Estado brasileiro de investigar, de responsabilizar e punir os responsáveis por violações de direitos humanos, conforme a sentença do caso Araguaia, mas eu não vou, enfim, me alongar muito nisso, porque eu tenho certeza que o doutor Suyama vai apresentar isso com muito mais profundidade do que eu, mas a gente lembra que em 1998 o Estado brasileiro apresentou na Corte Interamericana de Direitos Humanos uma declaração de que as sentenças da Corte eram obrigatórias de pleno direito, e isso é ignorado solenemente pelo magistrado, em mais um sinal de impropriedade da decisão que ele toma ali.
E, por fim, enfim, também o nosso terceiro eixo da nossa petição para o CNJ diz respeito em relação à independência funcional e autonomia administrativa do MPF, que foi também violada pela decisão judicial, na medida em que o juiz, né, da Primeira Vara Federal de Petrópolis diz, cadê o trecho aqui? Que este documento, né, a petição, indica a criação de um grupo no âmbito do MPF com o nome de Justiça de Transição. Isso parece indicar a criação pelo MPF de um simulacro de tribunal de exceção. Assim, é uma inversão, né, dos sinais. O tribunal de exceção é o que a gente está denunciando, o que o MPF está denunciando, e não o que o MPF faz. O MPF é um órgão cuja legitimidade é oferecida pela Constituição Federal. Esse trabalho está respaldado no texto da Constituição Federal. Tem diversas normativas internas do âmbito do Ministério Público Federal para a criação e funcionamento do GT Justiça de Transição. E aqui, no lugar de integrante de movimento social, né, de estudioso aí da Justiça de Transição, me vejo no papel de defender, sim, o MPF através das nossas causas sociais, porque a gente sabe que isso tudo está sempre em disputa, ainda mais nos dias de hoje. Portanto, não tem como não entender isso como excesso de linguagem e impropriedade. Não tem como um juiz acusar o MPF de tribunal de exceção numa decisão judicial, né? Então, segundo a... São 30. Já falou 20. Tá. Tá. A lei orgânica da magistratura diz que o juiz pode ser punido da seguinte forma: salvo nos casos de impropriedade ou excesso de linguagem, o magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir. Ou seja, a gente estava ali denunciando justamente o excesso de linguagem e a impropriedade na maneira como ele abordava o marco normativo internacional, as convenções internacionais que versam sobre os direitos das mulheres, a forma como ele se manifesta em relação ao trabalho do Ministério Público Federal. Diante disso, o que a gente pedia era a remoção compulsória das suas funções junto à Primeira Vara Federal de Petrópolis, entendendo que não tinha mais independência judicial para ele conhecer de outras causas que certamente virão a conhecimento da Justiça Federal em Petrópolis em relação à causa da morte de Petrópolis, porque são duas varas federais, né? Uma ou a outra recebem as denúncias de violações de direitos humanos. E se tem um juiz com esse tipo de decisão ali, acabou, né? O nosso acesso à justiça, a nossa garantia de proteção judicial está totalmente obstaculizada. Então, a gente pedia a remoção dele e, de lambuja, que ele passasse por um processo de recauchutagem em relação ao marco normativo internacional de direitos humanos e proteção das mulheres. Mas o que a gente viu ali foi que o CNJ recusou também a nossa reclamação disciplinar, não conheceu da nossa reclamação disciplinar, nós recorremos e a decisão foi a mesma. Ou seja, sequer foi conhecido. Eles disseram que nós estávamos entrando no mérito da ação, debatendo o direito, né, apresentado ali na petição do Ministério Público Federal, sendo que nós estávamos tratando de outra coisa completamente diversa, que não estavam nas peças, que eram as manifestações do próprio juiz, nesses termos que foram aqui colocados. Tem uma frase do Walter Benjamin, que diz que o dom de despertar no passado as centelhas da esperança é privilégio exclusivo do historiador convencido de que tampouco os mortos estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer. Enfim, é o que a gente viu. Nós tentamos, né, levar adiante uma causa do MPF, uma demanda do MPF, em termos totalmente diferentes, diante do CNJ, para ver se nesse outro espaço o inimigo deixaria de vencer. E ele continuou vencendo. A gente sabe que o grande obstáculo para isso tudo é a lei de anistia, de 1979. Embora o Walter Benjamin se ampare no trabalho dos historiadores para despertar essa centelha de esperança, nós nos unimos a um historiador, mas para a partir do direito, de tentar reavivar essa esperança e reforçar o trabalho do MPF nesse campo de batalha, que é o campo de batalha judicial. Mas, infelizmente, o que a gente vê a partir da lei de anistia no Brasil é que a justiça está apartada da história, né? A justiça no Brasil não se vê no papel de julgar esses fatos históricos.
A Xochana Fellman tem um livro, Inconsciente Jurídico, falando sobre julgamentos e tribunais, julgamento de traumas do passado, que é uma crítica literária. Enfim, ela diz que até meados do século XX foi mantida uma divisão radical entre história e justiça. Esse estado de coisa mudou desde a Constituição do Tribunal de Nuremberg, que pela primeira vez convocou a própria história a uma corte de justiça. Uma revolução conceitual que tomou parte da função dos julgamentos, reparar judicialmente não só injustiças privadas, como também injustiças históricas coletivas. Nós que encampamos, né, a luta por justiça de transição, sabemos da importância do Tribunal de Nuremberg e defendemos esse legado. Né? O MPF faz isso da sua rotina de trabalho. Mas a justiça no Brasil se recusa a julgar a história. A gente está aqui tentando, como Walter Benjamin nos provocou, a colocar em segurança os nossos mortos, porque eles não estarão em segurança se os nossos inimigos vencerem. Nós tentamos fazer isso levando a causa ao CNJ, mas as portas também foram fechadas nesse espaço. O que me levou a pensar onde a gente pode obter alguma vitória no âmbito judicial. E aí eu fui levado a me debruçar sobre uma ação também do Ministério Público Federal, uma ação civil pública na Justiça Federal do Amazonas, na qual o MPF denuncia as violações de direitos humanos cometidas contra o povo indígena, o Aimiri-Atroari. Eles se autodenominam povo Kinja, e as violações de direitos humanos perpetradas pela FUNAI e pela União a partir de diversos órgãos do Exército e das Forças Aéreas Brasileiras. Como eu disse, é uma ação civil pública, não é uma ação penal. Então, enfim, pensando no coletivo, no coletivo RJ Memória, Verdade e Justiça, onde é que a gente conseguiria obter reconhecimento, medidas claras, obrigações de fazer da justiça brasileira e que a lei de anistia não seja um obstáculo. E aí fui olhar, então, para essa causa apresentada pelo Ministério Público Federal, que diz respeito da construção de uma rodovia durante a ditadura militar, entre 68 e 77, a BR-174, que cruza de Manaus até Boa Vista, portanto, do Amazonas até Roraima, e que, enfim, era reflexo dos interesses da ditadura militar de implementar um grande projeto nacional, projetos de interesse econômico, de exploração mineral, de repartição de terras, né, loteamento de terras, exploração hidrelétrica, como de fato veio a ter a hidrelétrica de Balbina na região, que é motivo de outras ações de reparação posteriores na Justiça Federal. E que refletia, claro, uma visão integracionista da ditadura militar, de que os índios precisavam ser integrados à sociedade, né, que eles eram uma comunidade primitiva e que deveria se beneficiar do contato com o homem branco para alcançar, enfim, qualquer tipo de evolução. Enfim, é uma causa super ampla, é uma das peças jurídicas mais bonitas que eu já li. Ela é realmente bastante reflexiva, crítica, detalhada, tem depoimento de vítimas, depoimento de trabalhadores, documentos oficiais, que o Ministério Público Federal conseguiu tirar de sigilo para entrar com essa ação. E se mostra como uma alternativa, enfim, eu vou pular a descrição dos fatos do caso, porque eu acho que não vai dar tempo. Não pula. Não, vou pular. Eu sou debatedora. Conta, todo mundo vai ficar curioso um pouquinho. Porque eu fiz uma linha do tempo, que é super interessante para a gente entender como é que se dá a evolução da política que é declarada uma política de pacificação em relação aos indígenas, que é a política oficial declarada de pacificação, o que nós no Rio de Janeiro conhecemos muito bem, e que leva a um resultado que também no Rio de Janeiro a gente conhece muito bem, a partir da palavra pacificação, que é o resultado de uma política de extermínio. Então, o Ministério Público Federal, em que pese ser uma causa civil, objetiva a condenação do Estado brasileiro pelos crimes de genocídio, dentre outros, os crimes de genocídio, deslocamento forçado e tortura, execução sumária, desaparecimento forçado.
eu chamo a atenção aqui desde já para o fato de que nós que atuamos em prol da memória, verdade e justiça em relação à ditadura militar, não nos acostumamos a colocar dentro do rol de crimes cometidos pela ditadura militar os crimes de desaparecimento forçado e de genocídio. No entanto, as denúncias aparecem com muita clareza a partir do trabalho do MPF, e essa ação, em que pese ela não esteja na esfera penal, ela é objetiva e tem, bastante chance de obter esse resultado declaratório, como tem tido em outros casos de violação da ditadura militar contra povos indígenas, denunciados, julgados e condenados diante da Justiça Federal no estado do Amazonas. Então, o documento do MPF descreve essa política de pacificação da seguinte maneira: são diversas violências foram praticadas sob o manto da proposta integracionista, causando invisibilidade dos índios junto à sociedade regional, deslocamentos forçados e desterritorialização. Os indígenas eram vistos como um empecilho ao desenvolvimento nacional, cabendo às chamadas frentes de atração promover o deslocamento forçado de seu território, afastando-os dos empreendimentos que seriam realizados. A pacificação demandava a adesão dos autóctones, caso contrário, meios coercitivos eram adotados, provocando violências reais, momento em que políticas de extermínio eram ativadas. Havia turmas de pacificação para convencer os índios de que os brancos que buscavam contato eram diferentes, que não lhes provocariam danos. Os trabalhadores recrutados junto à população local eram orientados sobre a justiça e a eficiência dos meios persuasivos diante dos indígenas. No entanto, a política de extermínio correspondia à faceta mais direta das violências praticadas, mas não era ainda assim a política oficial do Estado que o Estado externava. Ou seja, predominava o discurso oficial da tutela da pacificação no trato dos povos indígenas, o que explica porque alguns documentos não buscam a pregação de práticas diretas de violência em situações iniciais de contato. A prática de extermínio, contudo, apresentou-se frequentemente como um mecanismo subsidiário, velado, que constituía, junto à pacificação, uma mesma política a ser acionada em momentos singulares, especialmente quando os trabalhos de pacificação não transcorriam da forma prevista. Então, eu fiz aqui uma linha do tempo, que eu não vou realmente entrar, porque exigiria muito tempo, que eu não tenho, mas que mostram, tudo bem, né, porque tem uma outra situação depois dessa ainda, mas que mostram o início das obras, o Estado brasileiro chegando, primeiro com um padre que faz essa frente de atração, né, nada mais histórico no Brasil do que eu colocar um padre para essa frente de atração dos indígenas, por uma situação muito mal explicada, não dá para entender muito bem os esquemas. Esse padre é morto no segundo ano das obras pelos indígenas. A imprensa começa um discurso de que isso são ataques, são chacinas, são massacres provocados pelos indígenas, reproduzindo o discurso e os documentos oficiais, né, a imprensa totalmente reproduzindo o discurso da ditadura militar. A FUNAI recupera os trabalhos a partir de um outro sertanista que faz esse trabalho. É um trabalho cheio de ambivalências, que tem a perspectiva integracionista da pacificação, que é deletéria, que provoca contato forçado, traz doenças para as aldeias, não joga limpo com os indígenas nunca entendem muito bem o que está acontecendo, começam a picar a mata, vai abrindo uma clareira grande, né? Eles não veem onde é que começa aquela clareira, não veem onde é que termina aquela clareira, eles chamam aquilo de grande caminho, isso já 4 anos depois, assim, não tem a menor clareza para os indígenas do processo que está acontecendo. 5 anos depois de começar as obras, eles pegam a liderança indígena, fazem um percurso de helicóptero para que eles vejam aonde a estrada começa, enfim, para onde a estrada leva. São diversos os incidentes, as tentativas de fazer um contato mais amigável, mas a estrada vai passando perto das malocas, onde os índios moram, começa a transpor os rios, os igarapés, onde eles pescam, as matas onde eles caçam. Os trabalhadores da obra vão chegando em cada vez maior quantidade, uso de máquinas que fazem muito barulho, que escavam o território, os trabalhadores começam a dar em cima das mulheres indígenas, não respeitam os indígenas, caçam na mata, enfim, usam armas pelas aldeias. Enfim, começa a ter uma série de incidentes que fazem com que o tensionamento vá crescendo.
em todos esses anos, até que tem um momento crucial de que esse sertanista é morto pelos indígenas. Quando ele já é aposentado, ele volta para tentar fazer um último diálogo, depois que está tudo já muito acirrado entre a FUNAI, o Exército, que são atores com certas diferenças, e os próprios indígenas. Quando esse sertanista volta, ele é morto. E aí, em 1975, as obras são interrompidas. O Exército Brasileiro leva não o seu batalhão de construção, de obras, mas leva um batalhão de operação militar para a área, interrompe as obras, tira os trabalhadores, que são afastados, e durante dias a fio são feitos sobrevoos com aviões, incursões com carros, jipes, os índios são perseguidos na mata, as aldeias são invadidas, são exterminados os índios nas próprias aldeias, os que tentam fugir das aldeias são mortos em caçadas nas matas. Nesses sobrevoos de avião e helicóptero, as forças militares jogam napalm, né? Os índios relatam que vem uma substância química que eles sentem o corpo arder em chamas, queimar. Jogam bombas de efeito moral, bombas explosivas. Enfim, esse é um processo que é feito à parte dos próprios trabalhadores. A obra continua depois a pleno vapor, os índios já não aparecem mais, coisa que durante os 7 anos de obra sempre houve um contato dos indígenas, os indígenas apareciam na obra, conversavam com os trabalhadores já tinham coisas para dar para os índios em troca, traziam, enfim, coisas que os índios plantavam, havia um contato, depois os índios desaparecem totalmente. E isso tudo é feito às sombras, inclusive, dos trabalhadores da obra. E tem, enfim, ofício da FUNAI autorizando que qualquer presença indígena, a partir de 1975, depois da morte desse sertanista, deve ser vista como um último contato dos indígenas antes do ataque dos indígenas, que, portanto, o uso de metralhadoras, de rajadas de metralhadoras e de outras armas letais estava autorizado. O MPF, enfim, consegue realmente demonstrar, a partir de um cruzamento, né, de dados, de relatos e documentos, uma peça realmente bastante sólida, e mostra todo o marco normativo vigente à época relativo ao crime de genocídio, já vigente no ordenamento jurídico brasileiro, né, a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, ela foi promulgada no Brasil num decreto de 1952, o crime de genocídio foi tipificado no Brasil em 1956, então não há que falar de que isso não era crime à época que os fatos foram cometidos. Mas, como eu disse, essa não é uma ação penal. Então, ninguém vai ser condenado efetivamente pelo crime de genocídio. Mas o MPF entende que esse é um primeiro passo. O primeiro passo para o estabelecimento da verdade é a declaração judicial da existência dos atos ilícitos apontados nessa inicial e de suas respectivas circunstâncias. A declaração de relação jurídica, ou seja, dos fatos apontados com as causas apontadas, a declaração de relação jurídica atribuirá certeza aos fatos narrados e estabelecerá a base jurídica da obrigação das demandas de reparar os danos suportados. Não se trata apenas de pedido declaratório sobre a existência dos fatos à época. Não é um trabalho de reconhecimento da verdade, tão somente, mas sim de declaração da ilicitude das condutas das demandadas, a União e a FUNAI, e de sua responsabilidade objetiva. Não há que pensar na culpa das pessoas que estavam atuando nessas frentes de pacificação, de extermínio, do que for. A gente não tem que pensar na culpa desses indivíduos. O Estado brasileiro estava ali representado e existe uma responsabilidade objetiva de reparar se há comprovação do nexo de causalidade entre os fatos apontados e o dano visível, comprovado. Sendo assim, também pulando algumas outras reflexões jurídicas que a gente poderia fazer, eu queria ressaltar o que o MPF apresenta como medidas de reparação, numa causa que, a princípio, a gente poderia entender como menos importante, porque não é uma causa penal, que a gente aprendeu, a gente entende a importância da justiça criminal em relação à justiça de transição. Eu não estou em nenhum momento diminuindo a importância das ações penais, mas a gente está tão acostumado a bater nessa porta e essa porta ser fechada, que eu acho que também nós, na militância por Memória, Verdade e Justiça, paramos de enxergar a importância da declaração e das medidas que podem ser determinadas no campo judicial civil.
E vejam só quais são as medidas, a amplitude das medidas de reparação demandadas pelo Ministério Público Federal nesse caso. Pedido de desculpa e reconhecimento expresso e público do Estado brasileiro de responsabilidade pelo genocídio do povo Quinja. O MPF pede uma cerimônia pública no território Quinja, inclusive já houve audiências judiciais, nesse caso, no território Quinja, o que é totalmente incomum na prática judicial brasileira, o que mostra o tamanho revolucionário que tem para o sistema de justiça uma causa como essa. E aqui eu lembro também que, apesar da gente estar aqui no país do genocídio talvez seja a palavra que mais caracteriza a memória, o histórico, de atuação das elites do Estado brasileiro contra as minorias, né, os grupos vulneráveis, eu não consigo pensar em nenhuma declaração judicial de responsabilidade do Estado brasileiro pela prática de genocídio. Esse é o primeiro caso que eu conheço nesse sentido. Então, a simbologia disso, o impacto disso é gigantesco, é muito grande. Existe um caso em que 3 pessoas foram presas por genocídio em relação aos Yanomamis, ou seja, uma causa criminal, mas, do ponto de vista da declaração de responsabilidade do Estado brasileiro, enfim, esse caso é paradigmático. Então, aqui tem um pedido de reparação de uma cerimônia pública, um pedido oficial de desculpa, inclusão do conteúdo sobre violação de direitos humanos dos povos indígenas durante a ditadura no ensino fundamental e médio das escolas brasileiras, preservação de locais sagrados, dos cemitérios, dos espaços territoriais imprescindíveis ao povo Quinja e a criação de um centro de memória e publicação de material didático sobre a história de violação para que seja apresentado pelos professores nas escolas, ensino médio, ensino fundamental. Outra medida. Abertura dos arquivos relacionados a essas operações militares, reunião e sistematização dos dados no Arquivo Nacional, pertinente, então, as violações pertinentes a esse caso. Reparação pecuniária de 50 milhões de reais aos povos Wani e Atuari. Reparação pela desterritorialização e o modo traumático como se deu a política de invasão, mediante limitação do usufruto de terras e revisão do decreto de homologação e demarcação. Hoje em dia, o decreto de uso do território indígena ele é cortado pela estrada, então tem um porte relativo à estrada, onde agora o governo Bolsonaro quer passar cabos de energia, porque tem essa questão toda da energia por aí da Venezuela, então eles queriam passar os cabos por essa mesma estrada. E, olha como é complexo, os índios não se colocam contra passarem os cabos, mas eles pedem que seja um processo informado, conforme a Convenção 69 da OIT, que eles podem participar, entender o que está acontecendo, saber onde vão ser instaladas as torres de energia. Então, enfim, se vê como é complexo, como os povos indígenas querem participar efetivamente, não é qualquer coisa isso daqui. E, por fim, a não repetição, então tem também aqui como pedido a consulta prévia informada dos povos sobre novos empreendimentos a serem estabelecidos pelo Estado brasileiro no local. E, por fim, a não repetição da militarização da política indigenista com a proibição de incursões militares sem prévio consentimento e vedação da condução de assuntos e direitos indígenas pelos órgãos militares. Então, enfim, para ir terminando, eu não vou trazer um último exemplo, fica para uma possível debate. A gente vê aqui que, primeiro, o judiciário ele obviamente, quase um senso comum aqui, um território em disputa. Mas é muito importante a gente perceber que ações penais e ações civis relacionadas à ditadura militar, ora elas são recebidas, ora elas não são recebidas, ora elas são reformadas para melhor, ora elas são reformadas para pior. Não há uma muralha, verdadeiramente. A lei de anistia ela tem sido implantada. Mas observar as decisões judiciais, como tenho certeza que o Soyama vai trazer aqui para a gente, mostra que os próprios juízes eles estão desconfortáveis com isso. Tem juízes que dão decisões favoráveis e essas decisões são reformadas em segunda instância. E o contrário, decisões em primeira instância que são ruins e que são reformadas em segunda instância. A gente, claro, não conseguiu alcançar ainda a declaração de invalidade da lei de anistia e a punição, a responsabilização de um indivíduo em relação aos crimes cometidos pela ditadura militar.
mas é importante reconhecer que os juízes estão desconfortáveis, né? De que as causas penais são uma barreira muito grande, mas na esfera civil, como eu falei, tem outro caso da etnia Panará, que já foi reconhecido, as violações de direitos humanos cometidas pela ditadura militar, eles já foram reparados com indenizações por construção de estrados de ditadura militar na esfera civil. E, nesse caso mesmo aqui, a decisão liminar de primeira instância foi extremamente favorável. Aconteceram sessões judiciais no território indígena, os índios foram chamados a apontar quais eram os territórios sagrados que mereciam ser memorializados, como deveriam ser feitas as placas de memória aos fatos ocorridos, etc. Então, enfim, é bem importante evidenciar essa contradição, para a gente não ficar também sempre falando que nada é feito, que os juízes não fazem nada. Não, é um território em disputa, e a gente precisa enfrentar isso agora, depois de 40 anos de aprovada a lei de anistia no Brasil. Para que assim a gente possa potenciar essas decisões favoráveis e potencializar os nossos processos justo-transicionais. Inspirado num poeta amazonense que foi preso e exilado pela ditadura militar, o Tiago de Mello, eu digo, enfim, o que ele diz, que eu não tenho um caminho novo, o que eu tenho é um novo jeito de caminhar. O caminho, nesse caso, é o sistema de justiça, não tem outra opção. Mas como caminhar no sistema de justiça? Existem muitas maneiras, isso precisa estar claro para a gente. E reforçar o trabalho da NPF, que lá também é feito pelo grupo de disposição, com esse grupo voltado para as questões indígenas. Então, o que eu vejo é que a gente precisa estimular ações coletivas na esfera civil. Como militantes de direitos humanos, a gente precisa observar a atuação das promotorias de tutela coletiva de direitos humanos em diversas áreas: saúde, sistema prisional, segurança pública, indígena. A gente precisa, geralmente, aí estão os melhores e as melhores promotores de justiça, mais comprometidas em proteger as minorias, em sair do escritório e ver o que está acontecendo na realidade local. Porque o impacto dessas ações coletivas é enorme. O que a gente vê aqui é uma ação civil, que a gente poderia dar menos importância, mas que atinge amplas coletividades e reverbera uma perspectiva holística de justiça transicional, pois integra diferentes elementos de justiça de transição. Aqui a gente falou de investigação de fatos e reconhecimento de fatos, o que a gente poderia entender como verdade. A gente falou sobre determinação de lugares de memória, abertura de documentos oficiais, o que a gente entenderia como memória. A gente falou aqui de trâmite de processo judicial e verdade judicial, o que é justiça. A gente falou de declaração de fatos ilícitos judicialmente e obrigação de fazer e de não fazer, o que pode ser determinante para que a gente alcance medidas de não repetição. A gente tem aqui a obrigação de não militarizar a política indigenista no Brasil, no momento em que o presidente da FUNAP é unitário, se não me engano. A gente está falando aqui de escuta dos atingidos e determinação de indenizações, o que é reparação. A gente precisa, então, apostar na tutela coletiva, nas tutelas coletivas, que tem sido importante na nossa militância de direitos humanos. Aqui a gente poderia pensar, para além da questão indígena, as denúncias sobre remoção de favelas, violência no campo, violência de gênero, violência contra a população LGBT, a violência contra os estudantes, contra os artistas, os profissionais da imprensa que foram censurados. Sempre pensando nesse sentido, a proteção, a tutela coletiva dos direitos humanos dessas coletividades violadas pela ditadura militar. Tem todo um potencial de campo de ação que o Sunyama vai poder dizer para a gente quais são as nossas reais possibilidades de êxito em casos como esse. A gente precisa chamar atenção para isso. O que eu queria fazer, para além desses dois casos, era trazer um pouco da minha experiência no mestrado, estudando o modelo de justiça adotado pelo processo de justiça de transição em operação na Colômbia, em que há todo um sistema em nível constitucional de ferramentas de memória, verdade e justiça, no qual está inserida a justiça. A justiça, então, sempre vinculada ao trabalho da Comissão da Verdade, descoberta de paradeiros, desaparecidos, trabalho de reparação e etc., onde está prevista uma perspectiva restaurativa.
não somente restaurativa, tem um complemento de justiça retributiva, de justiça penal, para pessoas que não contribuam com o processo de elucidação da verdade, reparação e não repetição. Era isso que eu ia trazer para daqui, esse outro modelo, mas enfim, eu acho que seria demais, ia ser coisa demais mesmo. Mas fica para eventuais perguntas no momento seguinte. Obrigado pela escuta e pela paciência.